Olá, alunos e alunos da UFLA, aqui é o professor Fernando Nogueira novamente, gravando mais um videozinho dentro dessa série aí que a gente vai fazer dos saberes criminais, para poder trabalhar algum tema aí durante essa nossa quarentena, enquanto a gente não volta a se encontrar de corpo presente. Muito bem, tratamos no vídeo anterior da expansão do direito penal pelo viés da espiritualização dos bens jurídicos, da liquefação dos bens jurídicos, né? Como a política criminal nazifascista, essa política criminal aplicada no Brasil e na América Latina, hoje em dia, preza pela construção de determinados bens jurídicos que não tem mais um referencial concreto numa vítima real, mas sim uma vítima abstrata, né? O Estado soberano, a coletividade, de um direito penal que deixa de ter referência na lesão a um bem jurídico, mas passa a ter referência à desobediência a um dever imposto pelo soberano e pelo Estado. A coisa fica bem mais abstrata, difusa. Bens jurídicos difusos com vítimas difusas, que você não sabe direito o que é, então com base nessa argumentação, o Estado pode vir descer o pau na tua cabeça, descer o pau na cabeça de quem ele quiser, argumentando que houve um crime, que há um criminoso, e você, como não sabe o que de fato é esse bem jurídico e qual a lesão ou perigo real de lesão que foi trazido para esse bem jurídico, você não tem como se defender direito, né? É uma tendência hoje em dia a construção desse tipo de abstração penal, que é tomado como relativamente natural pela jurisprudência e pela doutrina, salvo alguns polos mais progressistas, quando na verdade não deveria ser naturalizado, é algo de perfil nazi-fascista, de perfil ultra-autoritário, que a gente deveria rechaçar a todo momento. Muito bem. Antes da gente tratar do ponto específico, tema de hoje, eu queria fazer duas indicações de livro. Vamos fazer a indicação todo o vídeo. Na verdade, são duas indicações do mesmo autor, né? Eu queria indicar para vocês dois livros do Francisco Munhoz Conde, penalista, grande penalista espanhol, escreveu muita coisa, filiado ao campo democrático, progressista, que escreveu muita coisa que a gente precisa ler, né? Um dos livros de referência na discussão que a gente está fazendo nesses textos, sobre as permanências nazifascistas na política criminal, na dogmática penal, processual penal, na criminologia contemporânea, foi ele que escreveu com esse livro. Edmund Metzger e o Direito Penal do Seu Tempo, estudos sobre o direito penal no nacionalsocialismo. Aqui ele vai, ao longo de vários capítulos, vai fazer um tratamento mostrando como certas referências que nós temos hoje no direito penal, na dogmática penal, né, principalmente Edmund Metzger, mas também Hans Welzel, tinham ligações umbilicais com o nazifascismo e desenvolveram muito da sua teoria, que hoje é naturalizada e a gente estuda dentro de sala de aula, lá no Penal 1, né, e que está nos livros de doutrina. Eles desenvolveram muitos dos seus institutos, das suas argumentações, com o olho em servir melhor os intentos do nacionalsocialismo, do penalismo nacionalsocialista, da caça aos inimigos do Estado nazista e daqueles que eram considerados estranhos à comunidade. Inclusive, esse é um dos nomes, né, de uma das leis que eles vão construir para poder catar a galera que eles queriam reprimir. O Munhoz Conde tomou muita porrada por escrever esse livro, né? Mas foi para cima mesmo, é um combatente, é um cara que já estava dando combate desde o início da carreira lá na ditadura franquista, né? Enfrentando o autoritarismo fascista do franquismo. Então, não iria tirar o pé do acelerador, continuou dando esse combate aí, continuou dando muitos combates. E dentro desse registro, eu queria indicar também outro livro dele, que é o Direito Penal do Inimigo. Esse outro livro foi publicado pela Lumen Iuris, né? Está esgotado, mas capaz de vocês acharem, seja na internet, estante virtual, essas coisas. E esse daqui que ainda dá para achar, publicado pela Juruá, Direito Penal do Inimigo, Francisco Munhoz Conde, traduzido pela professora Carina Batista Sposato. O livro anterior,
o Edmund Metzger, foi traduzido pelo professor Paulo César Busato, que é o cara que está traduzindo isso. Essa literatura que vai tratar do nazifascismo penal, processual penal, é o cara que está traduzindo esses textos aí, está colocando para rodar, né? Grande parte desses textos, colocando para rodar no Brasil. E a professora Karina Batista Sposato também é uma grande referência, tem um livro, inclusive, que eu acho seminal para poder discutir direito penal juvenil, direito infracional. Ela vai e traduz esses textos do Francisco Munhoz Conde, descendo a porrada, claro que com muito método, muita técnica, muito apuro intelectual, descendo a porrada nesse direito penal inimigo, que nada mais é do que uma permanência, um desenvolvimento dessa política criminal, dessa mentalidade penal e processual penal nazifascista, que vem sendo sustentado pelo Günther Jacobs, que é uma grande referência aí na dogmática penal alemã, em todos os países que são influenciados pela dogmática alemã, como o Brasil, né? Que Günther Jacobs fazendo aqueles cambalachos, aquelas cambalhotas com Niklas Luhmann e não sei o que, vem pra cá e vai pra lá, nada mais é do que firulas, embalagens bonitinhas para poder dizer da velha conversa nazifascista ultra-autoritária de afastar o Estado de Direito para descer o pau nos inimigos do Estado, nos inimigos daqueles que em determinado momento estão numa posição dominante socialmente, politicamente, economicamente dentro de um determinado Estado. Eles querem isso, afastar o Estado de Direito para eles fazerem o que eles quiserem. E bota lá o espantalho do terrorista, né, da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, lá fazendo as brutalidades, bota esse espantalho para você ser melhor convencido, ser enganado e manipulado, quando na verdade eles querem abrir isso daí para todo mundo, movimento social, dissidência política, dentre outras coisas. É uma coisa que a gente precisa de combater com muita força, o direito penal do inimigo, né, e todas as suas manifestações. Muito bem. Dito isso, entramos no tema específico do vídeo. Estávamos falando da expansão do direito penal, utilizando como referência dois textos do Otto Kirchheimer. Vamos continuar com essa referência. Aliás, uma outra dica, essa mais difícil de achar, de leitura do Otto Kirchheimer, é um livro que ele escreve, já radicado nos Estados Unidos, tinha saído da Alemanha, fugido, foi para os Estados Unidos, se tornou professor lá e escreveu um livro que é considerado, eu acho que foi publicado em 1963 pela Princeton University Press, se eu não me engano, uma dessas editoras universitárias pesadas norte-americanas. Ele escreve um livro chamado Political Justice, The Use of Legal Procedures for Political Ends, né? Justiça política, o uso de procedimentos legais para fins políticos, que é, de fato, o primeiro livro estruturado, bem posicionado sobre lawfare, sobre o uso bélico, o uso político, agressivo do direito para fins políticos, para fins de perseguição de inimigos políticos, né? Ele vai fazer um estudo aprofundado até pela sua própria experiência como advogado criminalista, tendo visto isso acontecendo na Alemanha, tomada pelo nazismo. É um livro muito bacana, difícil de achar, demorei para poder achar uma cópia desse livro aí, mas é uma boa referência. Acho que dá para comprar na internet, mas é caro pra cacete. Enfim, continuando com o Otto Kirchheimer, com esses dois textos que a gente tem por referência, né, Estrutura Estatal e Direito no Terceiro Reich, que foi contrabandeado para dentro da Alemanha em 1935, escrito sob pseudônimo, e o Direito Criminal na Alemanha Nacional Socialista, que foi publicado fora da Alemanha em 1940. Ele, nesse caminho, a gente vai continuar com esses dois textos. Ele vai tratar de um outro tema que diz respeito à expansão do direito penal no viés nacional socialista, que no final das contas a gente consegue verificar isso no nosso dia a dia, na expansão do direito penal no Brasil, né?
Ele vai escrever, então, o Schirmer, naquele texto de 1940, publicado fora da Alemanha, chamado Direito Criminal na Alemanha Nacional Socialista. Ele vai dizer o seguinte: a princípio isso, que é isso? A doutrina do caráter evolutivo do direito penal, que estava em voga na Alemanha nazista. Breve parênteses. A doutrina do caráter evolutivo, o direito penal nacional socialista, ele começa a se desenvolver, como muito do finalismo de Hans Welzel, em torno do desvalor da conduta, ou seja, a conduta delitiva ela era o parâmetro para se reconhecer uma ação penalmente punível e tudo mais, no sentido de que o resultado seria algo deixado, era secundário, né? Ou seja, se você tem um intento criminoso, não importa se você chegou a violar ou não um bem jurídico, você vai tomar o pau na cabeça. Entenderam a dimensão autoritária que tem por trás disso? O desvalor apenas da conduta como referência do direito penal? Porque aí a pessoa fala assim, você tinha dolo criminoso. Eu falo assim, cara, mas eu não fiz nada. O que eu fiz não gerou lesão nenhuma. Né? Não, mas você queria cometer um crime, então você é um criminoso, eu vou para cima de você. O direito penal da vontade, esse direito penal volitivo, que é desenvolvido na Alemanha Nacional Socialista, Welzel pega e traz para o finalismo, que de certa forma nos dá alguns parâmetros. Para o nosso próprio direito penal brasileiro, ele é um direito penal que ele parece que é um direito penal do fato, mas na verdade é um direito penal do autor. Ele foca, quando você está focado na vontade criminosa, no final das contas você está focado menos no que a pessoa faz em concreto, se ela viola ou não viola um bem jurídico, mas no que ela é, a postura dela criminosa, a conduta de vida criminosa que porventura ela tem, o tendente ao crime. Desse jeito, com essas coisas abstratas, você consegue pegar quem você quiser, transformar em criminoso e mandar para trás. Ou pior. Então ele estava criticando isso. A princípio isso, essa doutrina do caráter evolutivo do direito penal, pareceu prefigurar a conversão da punição de atos consumados em proibições de cometimento de atos que tenham meramente trazido perigo à comunidade. Ou seja, a lesão concreta de bens jurídicos é deixada de lado e a gente tem como referência apenas a produção de um perigo. Com efeito, a nova legislação de 1933, relacionada principalmente com o delito de traição e com a proteção do povo e do governo, tornou punível um grande número de atos preparatórios que, mesmo não tendo produzido nenhum dano, poderiam, se tivessem sido consumados, ter colocado em perigo a comunidade. Então, o que acontece? No direito penal, a gente tem esse ovinho de serpente que está lá, que é uma coisa meio difícil da gente afastar, que é o seguinte: um direito penal que tem como foco o bem jurídico, ele vai ter como foco não apenas a lesão concreta ao bem jurídico, ele vai ter como foco também o perigo de lesão, ou seja, certas condutas que só trazem perigo e que não trazem a lesão, o dano ao bem jurídico, também deveriam ser puníveis segundo uma política criminal bastante disseminada. É difícil pensar de outra forma, porque, veja, certas condutas, por uma questão de política criminal, não tem nada de científico, tem nada, é porque as pessoas querem fazer desse jeito. Ele busca punir determinadas condutas que não lesam ninguém, mas que poderiam lesar. Quer ver um exemplo? Crimes de perigo concreto. Um outro exemplo mais claro. Tentativa. A tentativa de cometimento de um crime, a tentativa de cometimento de um homicídio, por exemplo, não viola o bem jurídico vida. Ele bota em perigo real esse bem jurídico. Não tem violação concreta do bem jurídico, não tem um resultado naturalístico, concreto, visível de lesão, mas há uma conduta que político-criminalmente se quer tomar como criminosa. Nesse aspecto vocês estão vendo que essa doutrina do direito penal da vontade, do conteúdo volitivo do direito penal como estruturante, ele permanece porque no crime tentado não há um resultado lesivo. O desvalor que sustenta a relevância penal
dessa conduta é o desvalor da ação, ou da omissão. Nesse caso, a tentativa é a da ação. É o desvalor da conduta. Aí continua esse direito penal da vontade, que tem como referência uma conduta desvalorada, ele permanece. É difícil de afastar, por isso nós temos que controlar ele muito bem, porque ele tem tendências autoritárias muito claras. Se você não tem uma lesão concreta na tua frente, e você deixa isso correr, você pode criar os mais diversos crimes, as mais diversas incriminações e botar quem você quiser na cadeia sem direito de defesa, sem nem a menor homenagem a um Estado de direito. Mas o que uma política criminal expansiva, autoritária, busca fazer é tirar as amarras disso, deixar o pau torar, né? E aí ele vai falar de uma série de coisas, da construção de crimes de perigo, da construção, da expansão, da criação múltipla de crimes de perigo, da criminação de atos preparatórios, e que já gera uma série de problemas. Bom, a construção dos crimes de perigo. O crime de perigo, como eu disse para vocês, é uma coisa muito complicada, você incriminar a colocação em perigo de um determinado bem jurídico. Porque fica uma coisa meio subjetiva, fica muito aberto para a interpretação do juiz, da autoridade judiciária, e aí fica complicado. Por isso você tem que restringir a construção desse tipo de tipo penal de delito. Na política criminal expansiva e autoritária, essas limitações somem e você vai construir uma série de delitos dessa natureza. E aí surge o que é, de certa forma, legitimado amplamente por doutrina de jurisprudência no Brasil, salvo alguns polos progressistas, repetindo, valorosos, que é os tais dos crimes de perigo abstrato. Como eu disse para vocês, uma política criminal minimamente razoável vai ter crimes de dano e vai ter crimes de perigo, porque é difícil afastar, mas crimes de perigo concreto. Você tem que demonstrar no processo para punir alguém que alguém colocou em perigo real o bem jurídico. Então, exige um estándar probatório mais alto. A acusação vai ter que argumentar mais para poder bancar isso. Bom, isso gera uma série de obstáculos ao punitivismo, ao avanço do Estado policial penal. Então, o que acontece numa política criminal de perfil nazifascista, de expansão do direito penal? Você tem uma criação de bens jurídicos de perigo abstrato, ou seja, não geram dano ao bem jurídico, não geram um perigo concreto de dano, geram um perigo abstrato, presumido. Para que você puna alguém por esse tipo de crime, de perigo abstrato, você não precisa de comprovar quase nada. Basta uma afirmação acusatória, que aí você já está no bico do corvo, você acusado. Quando você junta, essas coisas estão sempre muito imbricadas, quando você junta o crime de perigo abstrato com um bem jurídico espiritualizado, liquefeito, aí a bagunça fica aberta. Quer ver o exemplo mais clássico que impacta o nosso sistema penal da forma mais brutal? Tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Você tem um bem jurídico de perigo abstrato, né, que é proteger a saúde pública, sabe-se lá o que é isso. E é um crime de perigo abstrato, ou seja, você não precisa de colocar em perigo o bem jurídico concretamente, colocar em perigo ou gerar algum tipo de dano. Basta uma presunção de um perigo. Como você tem um bem jurídico espiritualizado, você nem saberia direito dizer se houve dano, se houve perigo a esse bem jurídico. Então a coisa fica aberta, fica solta, vagabundo vai vir na tua cabeça descendo o pau, vai te jogar na tranca do jeito que ele quiser. A defesa, para quem está na prática,
da advocacia criminal, todo mundo sabe, quando você tem um processo desse tipo na tua mão, a tua defesa tem que ser mais sofisticada, e ela é mais pesada, ela é mais difícil, você tem que ir por outros caminhos, né? Argumentar como é que a pessoa é bacana, trabalhadora, como ela não merece isso, como ela não é traficante, ela não é usuária. É uma zona, né? Coisas de um sistema penal avesso a teses defensivas, a posição defensiva e com fortalecimento da acusação. Isso a gente vai discutir num vídeo posterior, porque isso diz respeito à política criminal também e perfil nazifascista. Você tem um fortalecimento da acusação e enfraquecimento da defesa. Muito bem. Isso é o crime de perigo abstrato. Mas também ele vai falar, nesse trecho que a gente leu, dessa incriminação de atos preparatórios. Como a gente se lembra, lá no Penal 1, você tem o iter crimes, o caminho do crime, que é composto pela cogitação, pela preparação, são os atos preparatórios, pela execução e pela consumação. E ali lá no final você tem o exaurimento, né, nos crimes formais e tal. Então, cogitação, preparação, execução, consumação. Cogitação, como diria o Nelson Grian, né, quando a coisa está no seu claustro psíquico, você não pode ser punido por pensar coisas criminosas, erradas, imorais. O direito penal autoritário ele tenta criminalizar o que você pensa. Mas, em tese, você não poderia punir isso. Atos preparatórios você também não poderia punir. Porque quando há ainda a preparação de um crime, não há violação ao bem jurídico. Não há colocação em perigo concreto de um bem jurídico. Mesmo porque é difícil você diferenciar atos preparatórios de um crime de uma conduta qualquer outra. Certo? É difícil. Na grandíssima maioria das situações, você não consegue diferenciar. Exemplo, que eu já dei inclusive num texto que eu escrevi por aí. Alguém vai lá e compra um raticida. Vai comprar um raticida. Se você incrimina essa conduta, você está incriminando uma determinada conduta que não necessariamente é preparatória para um crime. Porque esse raticida pode ser utilizado para poder botar na comida ou na bebida de alguém para poder matar essa pessoa por envenenamento, mas pode ser utilizado para quê? Para poder debelar uma peste de ratos numa determinada residência, no imóvel, botar lá o veneno de rato para o rato morrer. Certo? É difícil você diferenciar atos preparatórios de atos comuns que qualquer pessoa vai fazer, que não tem nada de criminoso. Por isso você não pode incriminar ato preparatório. Você tem que esperar, você pode incriminar apenas a partir do início da execução. Que aí você pode incriminar. Executou, não chegou à consumação, você pune por tentativa. Né? Quando possível. Nos crimes em que é cabível a tentativa. Iniciou a execução, chegou à consumação, você pune pelo crime consumado. Aí sim você tem uma parametrização, uma política criminal autoritária, perfil nazifascista, típica do que vem sendo colocado hoje, nessa expansão do punitivismo penal no Brasil, não só no Brasil, mas em outras partes da América Latina e do mundo, é ignorar esse tipo de coisa, começar a punir ato preparatório, esses atos você não sabe direito o que é. Né? Nós temos um tipo penal clássico que pune ato preparatório, que é o 288. O artigo 288 do Código Penal, associação criminosa, o antigo quadrilha ou bando. Quem está na prática sabe como é difícil defender alguém do 288. Porque a pessoa é enquadrada como se estivesse fazendo conluios com outras pessoas para o cometimento futuro de crimes. Às vezes não dá para você sacar, a maioria das vezes não dá para você sacar. Como é que você se defende disso? Fala com a pessoa assim, olha, ele está sendo punido porque ele trocou uma mensagem no Facebook com uma outra pessoa. O pessoal está falando que isso daqui é articulação de organização criminosa, quando na verdade é uma comunicação comum.
Eu já tive casos que eu não vou nem gastar muito tempo aqui, eu normalmente conto dentro de sala de aula, que é coisa bizarra, de punição, condenação em primeira, segunda instância e instância especial, pelo 288, de um caboclo que foi punido, não por como ser parte de uma organização criminosa, mas por um dia na adolescência, ou quando jovem adulto, ele já era, enfim, casado, com filho, já tinha pago o que tinha de pagar, já estava seguindo a vida, foi condenado pelo que ele era, pelo que ele fez no passado, e não pelo que ele estava fazendo, inclusive juntando uma série de provas para poder falar que ele estava fazendo completamente ilícito, autorizado e tudo mais, não adiantou nada. Então você tem isso, esse tipo de incriminação extremamente autoritária não deveria existir, mas tá aí, deveria ser a exceção da exceção da exceção que a gente deveria combater. Mas continua se criando esse tipo de incriminação de ato preparatório. Né? Participação, dentre outras condutas em organização criminosa, lá do artigo 2º da Lei 12.850 de 2013, que é a Lei de Organização Criminosa, também incrimina esse tipo de ato preparatório. Você vai falar que você está participando de organização criminosa, quando na verdade às vezes você está trocando uma ideia, você está presente no mesmo espaço, né? Você mandou uma mensagem sobre qualquer outra coisa, e aí te incriminam por algo que não tem um caráter criminal concreto, material. Criando esse tipo de crime, você pega quem você quiser. Quando a autoridade policial, a autoridade judiciária não consegue pegar alguém, criminalizar alguém por determinada conduta, ele normalmente vai para esse tipo de crime. Vai lá e enquadra a pessoa por associação criminosa, organização criminosa, que aí ele garante uma punição impedindo a possibilidade de defesa do acusado. Só que a coisa ainda é mais braba. Nessa lei, por exemplo, antiterrorismo 13.260 de 2016, que eu infelizmente vi nascer quando trabalhava na Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, dando consultoria pela ONU lá. Eu vi esse negócio sendo gestado ali no bojo das manifestações de 2013, e no artigo 5º dessa lei, você já tem uma incriminação expressa de atos preparatórios, de realização de atos preparatórios, uma coisa que é um tabu no direito penal democrático, eles colocaram com todas as letras, vamos incriminar ato preparatório. Operação hashtag tem esse mundo que foi a primeira operação da aplicação da lei antiterrorismo, tem um monte de coisas absurdas, coisas bizarras envolvendo a atuação da polícia, a criminalização, né? A entrada no processo de criminalização daquelas pessoas que estavam sendo criminalizadas, estavam conversando bobagem na internet, gente lutando arte marcial. Treinando arte marcial, preparatório para cometimento de ato terrorista. Aí, amigo, aí fica difícil. Né? E existe também, no artigo 6º dessa 13.260, que é uma coisa muito da bizarra, né? Que é uma coisa que daria abertura para criminação de participação em atos decisórios de planejamento, ou seja, não é nem ato preparatório. Você vai criminalizar ato preparatório, execução, consumação do crime. Não, você viria na cogitação. Você criminaria o que está passando na cabeça da pessoa. Participação em atos decisórios, em planejamento de ato terrorista. Aí, amigo, aí não dá. Aí você prende quem você quiser e não dá direito de defesa nenhum. Tudo parte de uma política criminal ultra-autoritária que hoje está virando moda no Brasil e em outras partes do mundo e que tem sua origem estruturada, pautada dogmaticamente, político-criminalmente, criminologicamente, na Alemanha nacional-socialista lá, com as formulações mais robustas, né? E por fim, nós temos também a punição de crimes tentados com a mesma pena de crimes consumados. Como a gente sabe, o crime tentado ele é punido com a pena do crime consumado, segundo o nosso Código Penal, diminuída de 1/3 a 2/3, segundo o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Mas nós já temos isso no nosso ordenamento, esse tipo de incriminação tipicamente autoritária, está lá. Artigo 352 do Código Penal, por exemplo, vai dar a mesma pena
para quem evadisse, é o crime de fuga lá de prisão, para quem evadisse ou tentar se evadir. É a mesma pena. Né? Você não faz uma diferenciação. Por quê? Porque você incrimina a vontade, é o desvalor da conduta. Se a pessoa tentou fugir da prisão, é porque ela já é criminosa, ela já é vagabunda, você tem que punir ela como se ela tivesse fugido de verdade. Esquece valoração de lesão a bem jurídico, deixa isso de lado. E nós temos também os crimes de atentado, né? Onde a tentativa é a consumação. Você não coloca uma gradação entre a tentativa de violação ou de colocação em perigo concreto de um bem jurídico e a sua efetiva violação. Não, a tentativa já é o crime consumado, nem se analisa nada em termos mais materiais de violação de lesão concreta, deixa o pau torar. Nós temos vários tipos penais dessa natureza, por exemplo, na nossa querida e famigerada Lei de Segurança Nacional, 7.170, de 83, feita no bojo da ditadura, que é uma lei horrorosa, uma lei que não deveria ser considerada, e é assim, tomada por muitas pessoas como não recepcionada pela Constituição de 88, mas é utilizada ainda aí para poder pegar movimento social, dissidente político e tudo mais, MPF usa isso daí, Justiça Federal usa isso daí, gira e roda, Polícia Federal também gosta de enquadrar a garotada, uma lei extremamente autoritária, se utiliza, que é amplamente utilizado pelos setores mais brutais e mais violentos e antidemocráticos do nosso sistema de justiça criminal, para caçar as pessoas que eles entendem como inimigos. Exemplo que eu dou aqui para vocês, o artigo 9º, artigo 11, artigo 17 e artigo 18 da Lei de Segurança Nacional. Dá uma conferida lá, tá? Ficamos aqui então. No próximo vídeo a gente continua tratando desse e de outros temas relativos ao avanço dessa política criminal nazifascista no nosso país, contemporaneamente, sobre as argumentações mais furadas de proteção de direitos, de garantias, de luta contra crimes graves e tudo mais. Já ouvimos essa conversa antes. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, beleza? Até mais. Beijo para todo mundo.